Boa tarde, né? Estamos iniciando mais este tema, mais este vídeo, para falar sobre a autoridade de Jesus Cristo. Esse é o tema deste vídeo, é o que vamos tratar nesse canal hoje. E eu gostaria de falar o seguinte, com base neste tema. Será um vídeo curto, darei algumas explicações se necessário for e por aí vamos, né? A base para esses versículos, o primeiro é Mateus 23:3, que nós vamos ler agora juntamente. Recomendo que você abra na sua Bíblia e leia juntamente comigo, né? Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo de número 3, né? Que diz o seguinte: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Ele diz o seguinte: Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Daí verso 4, vamos continuar. E atam fardos pesados. Agora abre parêntese. E que é para explicar o que foi falado. Sempre quando abre parênteses é para explicar o que foi falado. Ou complementar. Geralmente é isso, complementar o que foi falado. Atam fardos pesados e difíceis de carregar. E os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, não querem se esforçar para mover. Não querem se esforçar para cumprir o que diz, né? Daí diz o seguinte: praticam, porém. Qual o intuito com que eles praticam? Qual a intenção com que praticam? Aí você vai entender. Deus, ele não está nem aí para o que você está praticando, mas com a intenção que você está praticando. Com qual intenção aquela pessoa fez o bem para outra? Entende? Os homens julgam segundo a aparência porque nenhum homem consegue conhecer o que está guardado no coração do outro homem, mas Deus conhece. E ele julga segundo a intenção. Se a intenção fosse uma e a ação fosse outra, isso mostraria que ele não quis cumprir a sua intenção. Mas se a intenção é uma e ele foi lá e cumpriu, permanecendo da mesma forma, então ele tinha a intenção e ele cumpriu o desejo do seu coração. Diz o seguinte, verso 5 de Mateus 23. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens como pessoas boas, estimados pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas alongam suas franjas, né? Amam o primeiro lugar nos banquetes, lugares de privilégio, né? E as primeiras cadeiras nas sinagogas. Isso é aquela pessoa que gosta de receber elogio, gosta de estar no primeiro lugar, gosta de ser honrado pelos outros, gosta que puxem saco, é isso. As saudações na praça e os serem chamados mestres pelos homens, né? Lá em Israel eram os mestres da lei, aqui pastores. São aqueles que dizem, só muda a cultura, só muda o país, mas as atitudes é a mesma. Eles gostam que puxem o saco deles por eles serem pastores. Essa é a verdade. Se você se doeu, fazer o quê? É a verdade, pronto. Tem homens que são assim. Eu não estou generalizando, não estou falando que é todos. Tem homens que são assim. E a maioria, em suma maioria, são assim. Porque em suma maioria são falsos. Muitos poucos são verdadeiros. As saudações na praça, serem chamados mestres pelos homens. E Jesus dá uma explicação para nós. Ele diz o seguinte: o que ele quer que nós sejamos? Sejamos diferentes desses homens. E o que ele vai dizer em seguida? Vós, porém, não sereis chamados mestres. Não queiram ser chamados mestres ou pastores. Porque um só é vosso mestre. Quem? Jesus. E vós todos sois irmãos. Por que irmãos? Irmãos estão na mesma condição de hierarquia familiar.
Mesma condição de hierarquia familiar. Só quem está acima dos irmãos é o pai. Que é o pai e o próprio Deus, né? Jesus. O próprio Deus encarnado. Que é Jesus. Entende? Aqui, ó. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, como sendo o pai espiritual, aquele que tem autoridade espiritual. Entende? Então quer dizer que você não pode chamar seu pai de pai. Tá compreendendo? Ele diz: a ninguém na terra vos chamei pai. Em outras palavras, na religião católica, padre. Entende? Ninguém na terra chameis por vosso pai. Porque um só é vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, que é pastores, né? Porque um só é vosso guia, o Cristo. Porque a função do pastor era guiar a ovelha, entende? As que estavam perdidas e por aí vai. Mas o maior entre vós, ele está mostrando o segredo de quem é o maior no reino de Deus. Quem será que é o maior no reino de Deus? Quem vai receber mais galardão? Não tem essa de quem é o maior. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. O maior entre vós será vosso servo. Em outras palavras, escravo. O maior entre vós será o escravo de todos. Basicamente isso. É aquele que está disposto a servir a todos. É isso que ele espera de seus filhos. Que seus filhos, mutuamente, sem que alguém force eles fazerem, eles honrem uns aos outros quando se amam e mutuamente eles fazem um bem um para os outros. Não porque alguém está falando para você fazer, não. Porque eles querem fazer. Não porque alguém os obrigou a fazer. Quer cumprir a vontade de Deus? Cumpra o amor ao próximo como a si mesmo. É como a si mesmo. Vou te ensinar um segredo. Algo que está na palavra de Deus. E que não vai fugir dela, tenha certeza. Por que devemos amar o próximo como a nós mesmos? E não mais do que a nós mesmos ou menos do que a nós mesmos? Você sabe me explicar? Ok, te darei um tempo para pensar. Creio que você não deva ter chegado a uma conclusão ainda. Porém, por que não mais que a nós mesmos? Estaremos correndo o risco de idolatrar a homens. Ok, e qualquer outra coisa, né? Idolatrar a homens. E se nós estivermos amando o próximo abaixo de nós mesmos? Estaremos sendo o Deus de nós mesmos. Estaremos sendo orgulhosos e egoístas. Porque é igual a nós mesmos. Ame ao seu próximo. Em outras palavras, vamos simplificar. Eu não estou querendo distorcer a palavra de Deus. Estou simplificando para o seu entendimento. Ame o seu próximo no nível do seu egoísmo. Vamos supor, essa é a roupa que eu mais gosto. Eu vou dar a roupa que eu menos gosto para a pessoa? Não. Tanto que nos dízimos, quando Deus fala que você é uma pessoa de longe e você tem que trazer o dízimo, e o alimento vai estragar na viagem. Então o que acontece? Você troca o alimento por dinheiro, que não vai estragar. Chegando na cidade você compra. E chegando lá, compre tudo que a sua alma desejar. Tudo que você desejar comer, você compre para estas pessoas. Que estas pessoas? Órfãos e viúvas. Aquela cultura, os únicos moradores de rua eram órfãos e viúvas. Porque é a cultura de Israel. Se fossem moradores de rua, Deus falaria: doem o dízimo para moradores de rua. Os únicos moradores de rua em Israel eram órfãos e viúvas, porque a mulher não trabalhava e os filhos dessa mulher também iam para a rua junto com ela quando o marido morria. Compreende? Ou seja, Deus criou todo um sistema para que mutuamente Israel amasse o seu semelhante como a si mesmo. Compreende?
Só que os homens são maus e eles criaram leis amparadas pela lei de Deus, a fim de distorcer, a fim de... Agora tem mais de 600 leis aí a se seguir, mas a base de todas elas é o 10 mandamentos. Seguindo os 10 mandamentos está ótimo, está de bom tamanho. Sendo que os 10 já é difícil seguir. Nós só seguimos pela força do Espírito Santo em nós. E por que que não devemos... Nossa, ok, eu tenho que amar o meu próximo igual a mim mesmo. Agora, por que a Deus acima de todas as coisas, até mais que o meu próximo? Eu vou citar 2 exemplos. Um homem que está querendo agradar a Deus. Ele começou agora no caminho e ele está na loucura, ele está querendo dar o dízimo, ele tá na loucura de querer agradar a Deus. Ele quer dar o dízimo, ele quer todos os dias na igreja e tal, e ele negligencia a sua família. Isso não é plano de Deus. Não é plano de Deus que uma família se destrua, mas que ela seja edificada na palavra de Deus, com esse marido sendo o exemplo. Ok, este é um exemplo errado de como agradar a Deus. O exemplo correto de como agradar a Deus. Seja um bom marido para sua esposa. Quando errar, peça perdão na frente dos seus filhos, para ensiná-los a importância do perdão. Ao você, sei lá, se desculpe com colegas de serviço, caso você brigou com eles. Por aí vai. Por aí vai. E cultue a Deus na igreja. Só que faltar um dia à igreja não vai mudar a sua fé em Cristo. O que não pode mudar é orar sempre e não desanimar de fazer o bem. Nunca desanime de fazer o bem. Ok? Tanto que aquela parábola lá, que Jesus fala sobre... para os fariseus ele fala, na verdade, né? Do dever de orar sempre e nunca desanimar, né? É uma parábola voltada a isso. E ele usa o exemplo daquela mulher, aquela viúva que vai para um juiz injusto, que não respeita o homem e nem tem temor de Deus. E pelo incômodo que aquela viúva estava sendo, ele decidiu o seguinte: eu vou julgar a causa dela a favor dela, para que ela não volte a me incomodar mais. Sei que eu não respeito homem algum, o juiz injusto falando. Sei que não respeito homem algum, nem tampouco temo a Deus. Mas porque ela me incomoda, eu vou julgar a causa a favor dela para que ela não volte mais aqui. É basicamente isso que ele diz. E Deus diz o seguinte: não fará mais Deus, que é justo e que nunca mudará, não fará mais do que esse juiz injusto? Embora pareça demorado a atender, mas daí chega a conclusão. Quando vier o Filho do Homem achar a fé na terra, esta fé é a fé verdadeira, a fé que produz fruto. E esse fruto é o amor. Conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor entre irmãos. Uns aos outros. Entre vocês. Se entre vocês houver amor verdadeiro, genuíno, o mundo se curvará. Entre aspas. As pessoas do mundo reconhecerão vocês como verdadeiros cristãos. E elas estarão julgando corretamente. Porque as ações suas dizem respeito a vocês. As nossas ações testemunham de nós. E quem testemunha de nossas ações é Deus. É basicamente isso. A vida de um cristão é um livro aberto. Se você tem algo a esconder, é porque você está devendo algo. Ok. Mateus 23, né? E ele diz isso. Que a gente... ninguém na terra chame pai, né? E dele diz o seguinte também: porque um só é vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, né? Ou pastores, porque um só é vosso pastor, o Cristo. Jesus Cristo é seu pastor. E é nisto que eu creio, nesta palavra que eu creio, que Cristo é o meu pastor. Os homens que ele colocar à minha disposição para ajudar no caminho, que tem o cargo de pastor,
eu vou considerá-lo como pastor se ele agir como tal. Se ele não agir como tal, esquece. É irmão ou nem irmão eu chamo. Tanto que a palavra de Deus diz o seguinte: se há um homem que depois de 2 ou 3 repreensões, ele permanece o mesmo, ele não quer se curvar, ele não quer mudar o seu jeito, deixe-o. Ele diz o seguinte: como tal, nem sequer coma junto. Por quê? Para que as pessoas em volta não associem você como um amigo desta pessoa e manche a sua fama. Entende? É basicamente isso. Para que ele se envergonhe de suas ações e mude. É isso que diz a palavra de Deus. E nós queremos acolher o mundo todo, sem julgar o mundo todo. E quando as pessoas estão ali no nosso meio, a gente fica bajulando, puxando o saco. E ainda quer que sejam salvos, assim, sendo que preferem mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tanto que a palavra de Deus diz que até alguns dos governadores creram em Jesus, mas não confessavam com seus lábios, porque tinham medo de ser expulso da sinagoga. Compreende? Não poderiam ir ao templo mais. E o que eles gostavam? E qual que é a conclusão que chega a palavra de Deus? Esta é a palavra de Deus dizendo. Eles fizeram isso porque amavam mais a glória dos homens. Eles queriam mais agradar homens do que agradar a Deus. Ponto final. Compreende? Se não compreendeu, eu não posso fazer nada. Eu me esforcei, estou me dedicando para que você entenda, para que o Espírito Santo possa abrir o seu coração para um arrependimento. Ok, agora, vamos a Marcos 11. Vou chegar à conclusão aqui. Eis que a vossa... Calma aí, deixa eu ver, Mateus 23. Aqui, ó. Nem seria chamados guia, mas o maior entre vós será o vosso servo, aquele disposto a servir. Um escravo, ele tem liberdade para fazer o que quiser? Não tem. Então, nós somos livres para servir a Cristo na figura do nosso próximo, do nosso irmão. Ainda mais do nosso irmão. Se temos ódio contra os irmãos, a Bíblia diz, o amor de Deus não mora nisso. Eu não tô Aí você fala, contra os irmãos, mas são todos os irmãos lá na igreja? Não. É ódio contra os verdadeiros irmãos. É ódio contra os verdadeiros cristãos. Porque aos falsos você vai amar. Entende? Porque aos falsos é fácil amar. Só falam de amor, só falam de esperança. Não quer dizer que o evangelho não traz esperança? Traz. Mas o evangelho é confronto do pecado. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Compreende? Essa é a mensagem inicial. Daí depois vem a mensagem da salvação. Que crendo em Jesus, há esperança de salvação. E essa fé é a genuína convicção de viver a fé cristã. A genuína convicção de viver a fé cristã, mesmo que até a morte. Compreende? Esta é a verdadeira fé que brota no coração do homem quando o Espírito Santo age nele. O passo que você tem que fazer, do qual você mesmo não consegue fazer, tanto que está escrito na palavra de Deus, João 15. Se você ler o capítulo de João 15, vai dizer: sem mim, sem Jesus, nada podeis fazer, nem se arrepender. Quem a si mesmo se exaltar, quer seja em oração, quer seja em ação, quer seja em qualquer coisa, será humilhado, ou receberá a punição por ficar se orgulhando. Vai colher o que está plantando, basicamente. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tem um versículo que diz: humilhai-vos perante a onipotente mão de Deus, e ele vos exaltará. Ou a seu tempo vos exaltará. Exaltará como? Atendendo o pedido de sua oração. E o que diz? Submetei-vos, pois, a Deus.
em obediência, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Está na mesma passagem. Isso vem antes. Submeter-se em obediência a Deus e resistir ao diabo, resistir à carne, porque o diabo vai usar sua carne. E ele fugirá de vós. E a tentação fugirá. O desejo de pecar fugirá. Porém, estará aqui sua carne ainda te tentando. Então não seja negligente. Se você sabe que está pisando em um terreno perigoso, antes de mesmo de você pisar, ore. Ok? Ele diz de a si mesmo se exaltar. Compreende? E a si mesmo se humilhar. Uma ação que parte de si. De si para si. Não de outro. Te obrigando. Através de argumento. Tentando te convencer através de argumento. Não. Porque nós cremos que quem convence é o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em Deus, não têm a genuína fé. Eles dizem que creem, mas não creem. Do pecado porque não creem em mim. Então quer dizer que a falta de fé é fruto do pecado, correto? Fruto do pecado e você não consegue se arrepender sozinho. Por isso que você tem que clamar a Deus para que Ele te perdoe por não ter vontade de pedir perdão. Você tem que pedir perdão por não querer pedir perdão. Olha que coisa. Ele diz o seguinte, ó. Agora é Marcos 11, né? Vamos para Marcos 11 agora. Ok, vamos ver. Aqui, ó. A purificação do templo. E foram para Jesus, Marcos 11, 15, o 18 até uma certa parte eu vou ler. Leiam junto comigo. Marcos 11, versículo 15 em diante. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, os cambistas e os compradores, né? Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Uma pergunta. Vós, porém, a tendes transformado em covil de ladrões. Vós, porém, quem? Os sacerdotes da época, os fariseus. Vós tendes transformado o templo de Deus em negócio, mesmo que ainda negociando dízimos. Você diz da obrigação de dar o dízimo. Ok, mas você é da cultura de Israel para dar o dízimo? Não. Você tem algum parente de sangue, raiz mesmo, que tem o sangue israelita? Não. Então por que eu deveria dar o dízimo? Compreende? Ah, daí eu vou estar dando para um pastor pilantra. Ah, então eu vou dar. Ele se resolve com Deus depois. Sendo que eu sei que tem um pastor que prega a verdade e eu não dou para esse pastor que prega a verdade. Eu dou para um pilantra e ele que se resolva com Deus depois. Eu quero que ele se resolva depois com Deus. Eu estou tirando de órfãos e viúvas para dar para um vagabundo. Tá compreendendo? Eu estou tirando de moradores de rua ou de famílias carentes para dar para um vagabundo que não quer trabalhar e que se chama pastor e gosta que os outros puxem saco. E ainda que esse pastor trabalhe, ele tem a tentação da ganância, porque toda hora vai passar dinheiro na mão dele. Eu não quero colocar os outros no pedestal, não, nem eu, foda-se eu. Eu não tô nem aí. Tá compreendendo? Eu tô falando uma língua que algumas pessoas possam entender. E eu que me foda.
Eu não sou grande merda para ser um exemplo para você. Compreende? Quem eu estou pedindo para você seguir é Cristo. Ok. Verso 11, deixa eu ver as anotações. O capítulo 28 em diante, né? Mas vamos ler do 15. Ok. E os principais sacerdotes, os escribas, ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, de querer matá-lo. Ou seja, apenas quis dizer a verdade, por dizer a verdade, queriam matar Cristo, porque não teria lucro. Então, quando dizem que o ladrão, esse ladrão não é o diabo. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, é matar quem diz a verdade, porque ele danifica seu negócio, porque atrapalha seus negócios. E é o que fizeram aqui, eles queriam matar Cristo. O ladrão não é a figura do diabo. O ladrão vem senão para roubar, matar, destruir. Pastor ladrão. Vem senão para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é abundância de bens materiais. Cristo não prega abundância de bens materiais, e eu posso citar uma passagem para você. Não acumuleis tesouros na terra, mas juntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Nem os ladrões escavam e roubam. Quem são esses ladrões que escavam e roubam? Falsos profetas. Fariseus daquela época. Compreende? E diz o seguinte, ó. E vindo à tarde saíram da cidade, né? Aqui, ó. Os principais sacerdotes, escribas, ouviram essas coisas e procuravam matá-lo. Algum modo de lhe tirar a vida. Pois o temiam, tinham medo dele. Por quê? Porque toda a multidão se maravilha de sua doutrina. E vindo à tarde saíram da cidade. Versículo 20 de Marcos 11. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, que é a figueira que Jesus amaldiçoou por não haver fruto nela, né? Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, não pode ter dúvida alguma. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, se alguém fez algo errado contra você, vá até essa pessoa e perdoe, para que ele possa te perdoar também. Mas ele diz, um parêntese, complementando: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas ou crimes, né? Que são os pecados na lei de Deus. Agora vamos para João 5:19. Evangelho de João 5:19. Versículo 19, né? Calma aí. Aqui, ó. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Ele está querendo dizer o seguinte: tudo que eles falarem, Jesus diz, tudo que eles falarem, faça. O que eles fazem, não faça. Porque eles falam algo e fazem o contrário do que falam. E Jesus, o que é o pregar com autoridade? Justamente isso. Porque se fosse autoridade acadêmica, se fosse autoridade de saber, de conhecer da palavra de Deus,
ele não diria para você seguir o que os fariseus falavam. Guardai no seu coração e praticai e fazei tudo o que vos mandam. Mas não faça, não imite eles em suas obras. Sabe aquele ditado? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Vem disso. Compreende? Aqui, ó, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Ou seja, ele está falando do filho com F grande. Pode representar o Cristo? Pode. Mas também pode representar um exemplo físico, como um pai que faz as coisas e o seu filho vê e o imita em tudo que o pai faz. Não é o que o pai fala que vai educar o filho, é o que o pai faz que vai educar o filho. Compreende? Porque o filho vai pensar, se o meu pai fala que é errado e está fazendo, então não deve ser tão errado assim. Tá compreendendo? É a atitude que educa o filho. Suas ações educam seu filho, não suas palavras. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas ele mostrará para que vos maravilheis. Aqui está falando do pai como a figura espiritual. Aqui é Cristo mesmo. Só que se trata das duas coisas. Pois assim se trata do Pai Celestial e Cristo, né? Aqui, o F grande é Cristo mesmo. Aqui, ó. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. A quem Ele quer. Um Deus onipotente só não faz quando não quer fazer. Nós não fazemos quando não podemos fazer. Somos limitados. Isso é a diferença. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Por quê? Porque o filho às vezes tende a ser mais desprezado do que o pai. O dono de uma empresa, por exemplo. Eles tratam aquele lá como o dono da empresa. Agora o filho do dono. É o filho do dono. Entendeu? Só que para quê? Com que intuito ele fez isso? A fim de que todos honrem o Filho de Deus, Jesus, do mesmo modo que honra um pai. Quem não honra o Filho, que é Jesus, não honra também ao Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Crê em Deus e ouve a minha palavra. Tem a vida eterna. Não entrará em juízo, que é condenação, mas passará da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Aqui eu quero te fazer uma pergunta. Ele disse, vem a hora e já chegou. Que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem ouvir, viverá. O morto pode ouvir? E eu te pergunto, desde Jesus, começou a ressuscitar morto aí? Sem parar? Não. O que ele disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A condição da salvação é a fé, não o batismo. Não o batismo nas águas. O batismo no Espírito. O batismo na fé. Porque se a água pudesse me salvar, eu tomo banho todo dia. Eu poderia ser salvo no banheiro. Ok? Todo dia eu tomo banho. Poderia ser batizado ali no banheiro e ser salvo. Se a água pudesse me salvar. Esse batismo pode ser feito 1 milhão de vezes. Se a sua consciência é para com Deus, ele fala que o batismo no Espírito Santo é esse. É uma nova consciência para com Deus.
Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho de Deus. Nós não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida eterna, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição de condenação. Ponto final. Vamos falar o seguinte. Então quer dizer que esses mortos que vão ressuscitar é no dia do juízo final. E todos que... E ele diz que agora também é essa hora. Que mortos são esses? Mortos espirituais. Quando Deus operar o milagre de abrir os ouvidos de mortos espirituais para que ouçam, ali haverá o milagre da salvação. Quando que Jesus disse que Zaqueu foi salvo? Ele disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Por quê? Porque um homem que nunca viu Jesus, um homem que queria conhecer Jesus e que sabia da fama de Jesus, ao ver Jesus, com o intuito de querer ver Jesus, ele subiu no sicômoro. É como se fosse uma árvore espinhosa. Bem adiante, ele foi primeiro porque ele ia passar por ali, Jesus. E ele subiu naquela árvore espinhosa para querer ver Jesus. E ele viu fé naquele homem, porque ele só queria ver Jesus. Jesus viu fé naquele homem. Por que ele falou que a salvação entrou naquela casa? Se eu roubei de alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Se eu tirei, eu vou vender tudo que eu tenho, dar aos pobres. Se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. É o que ele falou. E qual que é a conclusão de Jesus? A boca fala o que vem do coração. Isso você tem que entender. A boca fala o que vem do coração. O coração de Zaqueu mudou. O homem Zaqueu mudou. A mente de Zaqueu mudou no primeiro contato com Jesus. Ao ouvir falar da fama de Jesus, seu coração mudou. Ele nem chegou perto de Jesus ainda, mas seu coração já tinha mudado. Compreende? Ele diz o seguinte, ó. Os que tiverem feito o bem, que bem é esse? Os salvos vão praticar o bem. Logicamente vão praticar o bem. Mas que vão pessoas boas para o inferno também. Por quê? As intenções do coração. Não abriu mão de seus pecados. Não abriu mão do orgulho. Entende? Então o que acontece? É quase o mesmo caso que dos fariseus. Fazem suas obras para serem vistos pelos homens. Todo homem assim, não são só os fariseus. Fariseu significa santo. Não são só os santos. Mas não perca de vista a consciência de quem você é, que é um pecador. Compreende? Ok. Ele diz o seguinte, ó. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Aqui, ó. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus falando em sua forma humana, para nos dar exemplo. Ou seja, nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Da forma que ouço, julgo. Da forma que eu interpreto o que está sendo falado, julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha vontade. Qual que é a minha vontade, por exemplo, na hora que eu estou querendo julgar o meu próximo? Eu quero condenar meu próximo. Olha que legal. Não busco fazer a minha vontade. Essa é a maneira certa de julgar o próximo. Cristo não disse que você não pode julgar o próximo. Cristo disse que todo homem é assim. Como que eles são? Se você julgar ele de uma forma, ele vai te retribuir da mesma forma. Compreende? Nós somos vingativos e nós nos vingamos na mesma medida. Então, por isso que ele fala, na mesma medida que medir os outros, você será medido depois se acontecer a mesma coisa.
Mesmo que outro te julgue, nem seja a mesma pessoa, mas que outro te julgue, vai acontecer igualmente você fez com a pessoa. Você vai colher o que você está plantando, um juízo temerário. O que é o juízo temerário? Um julgamento precipitado. Em outras palavras, um preconceito formado. O preconceito é o seguinte, é uma forma de pensar moldada já. Toda pessoa que anda dessa forma é nóia, ou é prostituta, ou é isso, ou é aquilo. Entendeu? É mais ou menos isso. O que Jesus, como que é a forma real de julgar? É essa, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que ouço, julgo. Ponto final. O meu juízo é justo. Por que meu juízo é justo? Porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou, a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que o seu próximo seja salvo. Então eu vou julgar o meu próximo para a salvação dele, orientando, repreendendo, logicamente, mas para a salvação. Se eu testifico ou testemunho a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo o seguinte: se eu falar, eu sou uma pessoa boa, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cuido bem da minha esposa, dos meus filhos, sendo que eu estou escondendo a realidade por trás, que é totalmente diferente. Eu estou totalmente mascarado na sua frente. Não é isso. Tá entendendo? Se eu estou dando testemunho de mim mesmo, eu estou testemunhando errado. Meu testemunho não é válido. Por quê? Qual que é o testemunho do homem? Somos pecadores. Então, o que eu tenho que saber além disso? O meu testemunho é esse. Eu sou um homem mau, que necessito de Cristo. Eu sou um pecador que necessita de Cristo para ser bom. Caso contrário, de todos os pecadores que eu conheço, qual eu posso falar com propriedade? Esse é ruim. Sou eu. Porque eu não conheço outro pecador melhor do que eu mesmo. Entende? Eu não conheço outro pecador da maneira que eu me conheço. Eu julgo a vida das pessoas superficialmente. A minha eu posso falar com toda certeza. Eu não mereço o céu. Eu mereço o inferno. Eu tenho consciência disso. Por que Cristo me salvou? Merecia alguma coisa? Eu retribuí? Um morto pode fazer favores? Não pode. Minha consciência estava morta em pecado. O pecado cauterizava a minha mente. Agora eu recebi uma nova mente, a mente de Cristo. E é o que eu quero que aconteça na sua vida. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Quem é esse outro? Deus. Deus é esse outro que testemunha de Jesus. E o testemunho que Deus dá de Jesus é que ele é o Salvador do mundo. E esse testemunho é verdadeiro. E daí Jesus também fala que aquele que crê no Filho de Deus, ele tem o testemunho em si mesmo. Que testemunho? Da salvação, de que ele saiu da morte para a vida. Você não precisa de um testemunho maior que esse. Você não precisa de um testemunho maior do que dizer que você se arrependeu de seu pecado. Porque nem se arrependeu você consegue. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Por que ele não aceitava testemunho, que homens testemunhassem dele? Porque os homens, em suma maioria, ou por completo, todos são mentirosos, por natureza. Então você estaria confiando em palavras de que um pecador, um mentiroso por natureza, disse a você. Mas esta é a palavra de um Deus puro e santo, que tinha um corpo mortal, que não habitava pecado. E sabe o que quiseram fazer com ele? Matá-lo. Enfim,
concluindo aqui este vídeo. Então, Deus, o próprio Deus encarnado, perfeito. 3 são os que dão testemunho na terra. Quer dizer que um homem, João Batista, Jesus e o Espírito Santo e Deus... Não são esses. 3 são os que dão testemunho na terra. O amor de Cristo no seu sacrifício. A água e o sangue. Porque quando foi transpassado pela lança, jorrou água e sangue. A água, o sangue e o Espírito Santo. É o que testemunha na terra, porque ele prometeu o seu Espírito Santo. É o que dá testemunho na terra de geração em geração até o fim dos tempos. Quem testemunha no céu de Cristo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na terra, a vida de Cristo derramada para nos salvar. A água, o sangue. E o seu Espírito Santo que ele nos confiou. No céu, quem dá testemunho de Cristo? O próprio Cristo. Porque ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ambos são um. Tem como entender um Deus onipotente? Tem como entender quem sabe todas as coisas? Você consegue compreender? Coisas mínimas do seu dia a dia, às vezes você não compreende. Imagina tudo jorrando na sua cabeça. Milhões e milhões de informações por segundo. Esgotaria em 1 segundo ou menos o HD do seu cérebro. Você esgotaria por completo se você recebesse menos de 1% da onipresença de Deus. Você não conseguiria suportar nada. Nem um pingo da onisciência de Deus, se entrasse na sua cabeça. É isso que a pessoa estava querendo dizer. Se tivesse todo o conhecimento do mundo, se tivesse toda a sabedoria do mundo, ainda que falasse a língua dos homens dos anjos. Ele não fala a língua dos homens dos anjos. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos. Sem amor, eu nada seria. Ou seja, o fruto, sem esse fruto, sem o amor, eu nada seria. Seria como coisas vazias. Seria como tentar agarrar o vento e estimar isso como se fosse algo maravilhoso. Uma última palavra para encerrar. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A palavra mais importante que Cristo falou. Uma das mais importantes. Se não a mais importante. Porque diz respeito a todas as idolatrias. Tudo que está à sua volta, criado por Deus, pode se tornar um ídolo na sua vida. Por isso que você tem que amar a sua família menos do que Deus. Igual a você deve amar a sua família. Igual você se ama, ame a sua família e o seu próximo e seu inimigo. Ame igual a você. Mas já a respeito de Deus, quando você começa a superestimar uma pessoa, você começa a tornar dela um ídolo, achando que você está usando dela como um modelo para ser melhor. Não. Você está idolatrando. Sabe o que significa a palavra cultura? Se você pegar a palavra cult do inglês, significa culto. Culto ao quê? Culto ao egoísmo. Culto ao divórcio, que é a cultura da nossa época. Eu estou namorando, tá? Mil maravilhas, casados felizes para sempre. Eu estou namorando, é feliz para sempre. Então casou, vira um inferno? Sendo que é só um papel assinado? A culpa não é do papel, a culpa é das pessoas que se deixam seduzir pela lábia de Satanás e divorciam. Porque enquanto você estava de boa aí, o diabo não se incomodou, correto? Por que quando você casou virou um inferno, então? O vaso mais frágil é a mulher. Se o marido não educar a mulher a ter uma mente forte e resistir ao diabo, a mulher vai pedir divórcio. O vaso mais frágil é a mulher, por isso ela deve submissão ao seu marido. E submissão é obediência. Ela deve obediência ao seu marido, sabendo que ele está instruído por Deus. Tendo o marido instruído por Deus, ela deve obediência ao marido. Mesmo que não seja
instruído por Deus, mas deve obediência ao marido. Compreende? Porque sem palavra alguma será ganho o marido para Deus. É o que diz, é a promessa da palavra de Deus. Ok? Então o que acontece? Tudo pode se tornar um Deus. Os homens já idolatraram bode, os homens já idolatram vaca na Índia, os homens já idolatraram outros homens, como Nabucodonosor fazendo uma estátua de si mesmo. Os homens se idolatram quando falam: eu sou todo bom, sei que tem, eu não tenho maldade nenhuma e não passa pecado na minha mente, não sei o que tem. Isso que a palavra de Deus está querendo dizer com aquele que diz que não tem pecado, torna Deus mentiroso. E esse pecado não é só falado, não é só na fala, nem só nas atitudes, é no coração, é no pensamento. Se você pensar em pecado, você já pecou. Nós devemos pedir perdão pelos pecados pensados, as intenções de pecado. Está compreendendo quão fundo na lama você está? Quão fundo na lama todos nós estamos? Quão fundo na lama eu estou sem Cristo? Ok. Deus abençoe, espero que tenham entendido. Os comentários estão ativados, podem argumentar em cima, fazer a sua crítica corretamente. Esta é a minha opinião, eu expus a minha opinião sinceramente, disposto a te ajudar, ok? Deus abençoe.